dia, alunos do 8º ano. Vamos relembrar aí um pouquinho da nossa última aula de redação. Nós vimos o gênero textual, carta de reclamação, em que é um gênero textual em que o autor desse tipo de texto, ele tem como objetivo reclamar sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço. Ou seja, quando você se sente insatisfeito com o serviço prestado, com o produto adquirido, você faz uma reivindicação através de uma carta de reclamação. Lembrando sempre que a linguagem empregada deve ser uma linguagem adequada à situação. Você deve evitar palavras grosseiras, você deve evitar ser mal educado. Por mais que seja reclamando, mas você deve ter uma linguagem respeitosa para com o destinatário do seu texto. Hoje eu trago para vocês um gênero textual bem semelhante, por isso que nós vamos estudar já na aula 2, e-mail de reclamação. Com o advento da tecnologia, o gênero textual carta, escrita à mão, ele caiu um pouco em desuso, né? E atualmente utiliza-se muito o e-mail como veículo, como suporte, como gênero textual para reivindicar algum produto, algum serviço. Então, nós vamos estudar um texto, hoje a aula é de leitura e interpretação, e eu trago para vocês um e-mail, certo? Mas antes da análise do texto, eu trago para vocês um desafio. Logo de início, a atividade de interação é um desafio. Você precisa estar aí com seu caderno e material para anotação. Providenciou o caderno? Coloca assim o cabeçalho completo, identifica o tema da aula, e-mail de reclamação, e vai fazer a seguinte atividade. Vocês observem que esse e-mail, ele tem está faltando algumas palavras. Essas palavras que estão faltosas, está aparecendo aqui, ó, uma estrelinha vermelha, tá? E à frente da estrela, entre colchetes, vocês têm 3 opções de palavras. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, aquele, esse ou este. É uma atividade em que vocês irão analisar o texto e ver qual é a palavra que se adequa ao enunciado, se adequa à frase, tá? Aí você vai anotar no seu caderno, na sequência. Substituindo essa primeira estrelinha aqui, é aquele, esse ou este. Olha só como ficaria. É o 5º e-mail que mando para falar desse pedido. Qual palavra cabe aí? Este, muito bem. Este é o 5º e-mail que mando para falar desse pedido. E assim você vai dar continuidade às demais, ao restante do texto. Observar o que pede, o que diz, a frase e completar, tá? Tem aqui, ó, nesse primeiro slide e o restante do texto no segundo slide. Você vai responder todo o texto, todas as anotações no seu caderno, certo? Depois que você fizer isso, você vai analisar em relação ao início do e-mail. Assim como acontece nas correspondências em geral, tanto na carta pessoal quanto na carta de reclamação, o texto começa com um vocativo. O que é o vocativo? Faz parte da estrutura das cartas e dos e-mails, e eles podem ser mais formais. Lembra que a Pró falou sobre isso na aula anterior? Dependendo da relação entre o remetente e o destinatário. Então, ele vai ser mais formal, como senhor prefeito, caro deputado. Quando o nível de formalidade entre o remetente e o destinatário é um pouco mais afastado, ou seja, a relação não é tão próxima. Então, utiliza-se vocativos mais formais. Quando é um nível de formalidade que você é mais próximo do destinatário, você vai usar vocativos mais informais. Meu amor, meu amigo, caro colega, também pode usar nesse caso, tá? Então, o que é que você vai responder lá na letrinha A?
Você vai identificar o vocativo que ela utilizou, disse ela, porque vamos colocar aí como uma consumidora. Então, você vai dizer o vocativo que ela utilizou. B. O vocativo escolhido pela autora do e-mail indica um registro mais formal ou mais informal? Você vai responder aí se é formal ou mais informal e você vai dizer por quê, né? A C. Com que objetivo a autora pode ter optado por esse registro? Será que ela é mais próxima? Ou será que ela é bem distante? Qual será a relação dela? Essa é a atividade de interação. Você vai responder agora. Finalzinho da aula, você corre aí, ó, e já responde. Depois, olha só, aluno, nossa atividade avaliativa hoje é uma atividade de leitura e interpretação. Então, vocês precisam fazer uma leitura atenta das questões propostas e elaborar muito bem as respostas de vocês. Às vezes, eu recebo de alguns alunos respostas mal elaboradas, tá? Aluno que não se atenta, mas também devo informar também que tem alunos que estão atentos, a exemplo dos alunos quando eu lanço o desafio aí durante a aula, que corre lá no ambiente virtual, nos comentários e responde. Então, sejam atentos, sejam responsáveis na elaboração das atividades de vocês. Então, primeiro você vai responder a atividade de interação no seu caderno. E a atividade avaliativa hoje não será um quiz, tá? Você vai acessar um arquivo, que é a atividade de leitura e interpretação. Você vai abrir esse arquivo, lá tem um texto. Ao final do texto tem as questões. O que você fará? Vai fazer a leitura do texto e responder as questões. Onde você deve responder? No caderno. É opcional você responder no caderno ou digitar. Sabe por quê que a Pro colocou nessas duas opções? Porque você vai me enviar. Como você vai me enviar? O arquivo via plataforma. A Pro colocou arquivo porque se você fizer no caderno, você vai tirar uma foto. E se você fizer digitado, você enviará o arquivo. Entendeu, aluno do 8º ano? Lembrando que essa atividade avaliativa vale 5 pontos. Uma observação aqui muito importante, ó, ouvidos atentos. A resposta da questão 9. As demais seguem essa orientação aqui, ó. Somente a questão 9, que você deve enviar nos comentários da aula do dia 16/6/2020, ou seja, hoje. Tá bom? Lembrando que atividade de interação você vai responder no caderno. Atividade avaliativa é outra atividade, você pode responder no caderno ou digitar e enviar o arquivo. E a questão 9, a resposta da questão 9 deve ser enviada nos comentários da aula. Certo? Os alunos que me enviarem a resposta da questão 9 durante o horário da aula terão 1 ponto. Mas a resposta deve ser bem elaborada. Certo, meus amores? Estou aguardando as respostas aí nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima aula.